Olá, pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal da Educacom. Eu sou a Mari e hoje nós vamos tratar de um tema, aproveitando aí essa época de Páscoa que está chegando, que pode causar muitas dúvidas para os confeiteiros ou para as confeiteiras que vão aí trabalhar com seus personalizados. É algo que às vezes acaba sendo ali no corrido do dia a dia, não sendo dada a devida atenção e que pode causar uma confusão quando a gente olha o que a gente recebeu, quando a gente vendeu, e a gente olha no nosso banco e fala: oxi, mas como que eu vendi tanto quanto outra confeiteira e parece que eu recebi quase nada, ou parece que eu estou no prejuízo? Porque existe algo muito importante na precificação dos nossos produtos que nós devemos considerar. Então, a gente vai tratar com um case hoje que eu montei aqui, duas confeiteiras, o mesmo produto, margens diferentes. Então, a primeira pergunta que a gente traz nesse tema: é possível mesmo o mesmo tipo de produto dar lucro para uns e prejuízo para outros? Olhando assim parece loucura, né? Fala assim, ué, se é o mesmo produto, mesmo preço, como que para um tá ganhando dinheiro e o outro tá ficando no prejuízo? Só que a resposta dessa pergunta é sim. Sim, é possível o mesmo produto com o mesmo preço dar valores diferentes de prejuízo ou de lucro para determinadas pessoas. E para entender isso com maior clareza, vamos analisar o caso da Carla e da Júlia. A Carla e a Júlia são duas confeiteiras que vão agora, nessa época da Páscoa, trabalhar com um produto idêntico, que vai ser o ovo de Páscoa artesanal, e elas vão vender aqui, para o exemplo ficar didático, esse ovo de Páscoa artesanal a R$ 100. As duas vão vender, é o mesmo sabor, o mesmo recheio, R$ 100, só que a primeira vista que nós temos, né, quando a Carla e a Júlia olham ali quanto que está tendo de margem, ou seja, o quanto, descontando os nossos custos que nós tivemos ali para produzir esse ovo, quanto sobraria para nós, né, como lucro. Nesse gráfico, a gente vê que a Carla está colocando ali que ela vai ter um custo total para produzir esse ovo de R$ 60, enquanto a Júlia está calculando que ela vai ter um custo de R$ 50. Ou seja, olhando nessa primeira visão, a margem da Carla está menor que a margem da Júlia. Então, a Júlia, com o mesmo produto, iria receber mais do que a Carla. Mas será que essa é a mesma realidade? Será que a Carla e a Júlia estão olhando na mesma linha de pensamento? Será que alguém pode estar equivocado em algum número e essa não ser a realidade? Vamos olhar com maiores detalhes esses custos, tanto da Carla quanto da Júlia. Aqui a gente trouxe, então, dividido em 4 grupos, os principais custos que elas terão com esses ovos. Então, a Carla, ela mensurou ali que para esse ovo de R$ 100, ela vai gastar R$ 30 com a parte dos insumos, ou seja, chocolate, leite condensado, granulado, todos os recheios que ela for usar, ela vai gastar R$ 30. De embalagens, ela mensurou que vai gastar cerca de R$ 5 por ovo. E, além disso, R$ 10 de despesas gerais. Seja, então, quanto que ela acredita que vai gastar ali com parte de energia, com parte de água, com parte da própria, dos demais gastos que ela pode ter, às vezes de entrega, às vezes de algo esporádico que pode ter acontecido, uma manutenção. Ela já considerou nesse preço que pode ser que ela tenha ali por ovo uma despesa geral de R$ 10, além também do próprio trabalho. Afinal, ela está fazendo esse ovo, ela também deve ser considerada nisso como uma mão de obra, porque pensando que se não é você fazendo, você teria que pagar para alguém fazer. Então, em vez de pagar para alguém, você mesmo está fazendo. Então, ela considerou ali que a mão de obra para cada ovo dela seria na base dos R$ 15. Somando, então, os 30 com os 5, com os 15, com os R$ 10, temos ali R$ 60 de mão de obra. Já a Júlia, ela é iniciante ali nessa área, ela nunca chegou a trabalhar diretamente com essa parte dos doces, então ela está iniciando. Ela foi. Como que ela precificou? Como ela chegou nesses R$ 100? Olhando justamente o mercado. Então, por exemplo, ela viu que a Carla cobraria nessa faixa, ela falou: vou cobrar na mesma faixa de preço. Mas é aí que está o problema. Olha só, a primeira diferença: os insumos da Júlia, R$ 40. A Júlia, ela pode ter comprado em cima da hora ou pode ter escolhido insumos mais caros, e isso já diferencia ali só a parte dos custos da Carla. Embalagens também, R$ 10. Ela quis fazer algo mais requintado, algo mais personalizado, então ela acabou gastando mais com embalagens. E aqui que está o pulo do gato. Despesas gerais de mão de obra, ela não considerou nenhum desses itens para precificar.
Ela não sabia, ela não tinha noção de que ela tinha que colocar o quanto ela poderia gastar com energia, com um gás, com a própria mão de obra de fazer esse ovo. Então, por isso que à primeira vista, o custo dela está de R$ 50. Por isso que o custo dela está menor que o da Carla. Só que a Carla, dentro desses R$ 60 dela, ela já considerou diversos valores. Então, isso é uma falha na precificação e não colocando a culpa na Júlia, porque, como eu disse, ela é iniciante, ela não sabia desse tipo de informação. E é algo que a Júlia pode não saber, mas você também pode não saber, ou pessoas ao seu redor que você conhece podem ir nessa de fulaninho está cobrando tanto, vou cobrar a mesma coisa, mas a realidade de vocês, o custo de vocês é diferente, seja pelo tipo de material utilizado, seja pela mão de obra, seja por... Pode ser que a Carla não pague aluguel e a Júlia pague aluguel. Então, tem essas várias nuances que é muito importante o empresário saber onde ele está pisando, saber quais são os custos, quais são as despesas, o que forma o negócio dele, para ele conseguir precificar de uma maneira justa, correta, seja aumentando um pouco mais o preço devido à qualidade, devido aos insumos, ou então pensando numa forma de diminuir custos. Então, são várias nuances ali que precisam ser pensadas. No caso da Carla, como a Carla já é uma confeiteira que vem ali de tempos de cozinha, ela errou no início, ela também foi dessa forma, só que ela foi aprendendo com o tempo que ela tinha que considerar. A Júlia ainda está nesse caminho. Então, ela vai nesse primeiro momento, ela vai chegar e falar, nossa, eu estou ganhando mais do que a Carla, assim, hipoteticamente, né? Ela não sabe quanto que a Carla tem de margem, né? Mas assim, ela pode olhar e falar, nossa, eu estou com uma margem de 50%, eu estou ganhando muito. Mas ela esqueceu de considerar partes importantes. Então, só para a gente ter uma noção, eu vou considerar agora que a Júlia teria os mesmos custos ali que ela não considerou da Carla. Então, ela vai ter R$ 10 de despesas gerais e R$ 15 de mão de obra. Percebe que o custo dela saiu de 50 para R$ 75? Então, assim, no que ela estava com uma margem de 50, só adicionando esses valores que ela não considerou que teria, a gente caiu para uma margem de 25. Então, aqui voltando àquele gráfico do início, vê o que aconteceu, inverteu a situação. O custo dela aumentou, então o que ela achava que ela teria uma margem maior que a da Carla, nesse exemplo, a margem dela, na verdade, é R$ 15 menor que a da Carla, porque ela não considerou pontos importantes para a precificação. E o que esse caso nos ensina? O que a gente pode tirar aí com essa comparação do caso da Carla com o caso da Júlia? 4 pontos importantes para esse momento. Primeiro ponto, não ir apenas com base na concorrência. Segundo ponto, que está atrelado diretamente a esse, entender os próprios custos e despesas. Indo esses dois, a gente já consegue entender muito bem para qual caminho seguir. A gente precisa saber o quanto a gente custa, precisa saber o que a gente tem de despesa, o que a gente não tem de despesa, e que às vezes olhar apenas a grama do vizinho pode deixar a sua própria grama com problemas. Então, esses dois pontos são primordiais e com base nessas análises, você vai conseguir os demais pontos, que é avaliar a compra de matéria-prima. Então, por exemplo, a Júlia, ela está pagando mais caro numa matéria-prima. Por quê? Porque ela comprou em cima da hora, ela comprou em um local que estava mais caro, ela não pesquisou muito os fornecedores. Por quê? Então, essa avaliação vai ajudar, seja no quesito de entender se dá para cortar um custo, se dá para baixar dá para baixar um saldo, se dá para ter ali uma negociação. E o último ponto, adaptar a depender da situação. Então, pode ser que tenha situações ali que o ovo que você queria cobrar R$ 100, se você cobrar R$ 100, vai ficar muito barato. Então, eu vou cobrar 120, vou cobrar 130, mas vai ficar mais caro do que o da minha concorrente. Aí é ponto de marketing, aí entra num ponto ali de divulgação. O porquê que a pessoa comprar o seu ovo mais caro ao invés de comprar o ovo mais barato da concorrência? Nunca, claro, indo de má fé, nada, mas assim, postar os seus pontos. Eu utilizo tal produto, eu utilizo tal chocolate, tal tipo de qualidade, tal tipo de recheio. Então, assim, eu estou dando esses exemplos voltados aqui ao ovo de Páscoa, né, por conta da época, mas isso pode ser adaptado a uma oficina mecânica, pode ser adaptado a uma padaria, pode ser adaptado a uma prestação de serviço. Então, são pontos ali muito importantes. E com isso a gente entende que precificar, que essa parte de empreender, ela tem muitas nuances. E por isso que existem pessoas como nós da Educacom que estamos aqui para ensinar, para aprender, ensinar você, empresário ou empresária, a otimizar ali, a melhorar o seu dia a dia e conseguir chegar mais longe com o seu negócio. Então, encerro aqui esse vídeo com o nosso slogan, né, que é transforme números em conhecimento e conhecimentos em decisão. O conhecimento, ele é a base para você conseguir ir longe
com o seu negócio. Agradeço a quem chegou até aqui ao final do vídeo, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, siga-nos nas redes sociais, nós vamos trazer ali sempre conteúdos dessa mesma forma didática, de exemplos, de cases, para facilitar aí o dia a dia do empresário. E, novamente, muito obrigada.